Mais de 300 quilômetros separam Noronha de Natal, o ponto do continente mais próximo da ilha. E esse nem é o maior desafio para elas. As pessoas com deficiência que sonham em conhecer Noronha sabem que as barreiras encontradas aqui são maiores. Mas quem disse que seria impossível está cometendo engano. Onde a acessibilidade física não chega, a gente compensa com atenção, empatia e parceria. Esse episódio é para mostrar a você memórias de viagens inesquecíveis e lhe fazer expandir os sentidos. Antes da vinheta, uma proposta. Feche os olhos. Chegamos. Fala, Noronha. Meu Deus, que grandiosidade, que felicidade poder acessar o fundo do mar, 12 metros, poder tocar aquele chão e sentir de uma forma diferente, ver o mundo de uma forma diferente através das mãos. E isso para mim foi grandioso. Quem falou agora foi Cícera Cordeiro, que é massoterapeuta e tem deficiência visual. Essa alagoana marcou Noronha com a sua coragem e sensibilidade e viveu momentos inesquecíveis por aqui. Ouça mais um pouco, tentando ver, ainda de olhos fechados. E estive em Fernando de Noronha em maio de 2021. E para mim, estar nesse lugar foi acessar o divino, acessar a grandiosidade que existe no universo. Fui pela empresa Atalaia e recebi cuidados, eu digo que cuidados que foram além do que a empresa propunha. Eu percebi o cuidado de um modo especial comigo. Assim, todas as pessoas eram bem tratadas, eram conduzidas para os passeios de uma forma natural. Mas a mim não coube só os bons tratos, coube o carinho, coube o zelo pessoal. E eu me senti protegida. E isso me trouxe segurança nos passeios terrestres, nos passeios náuticos, fazer o mergulho, ter o cuidado nas subidas de ladeira, o acompanhamento, porque não é ser pessoa com deficiência, é ser tratada como pessoa, tratada como ser humano, é tratar os diferentes de forma igual. E foi isso que eu senti em Fernando de Noronha. Em todos os lugares que eu chegava, as pessoas diziam: você é Cícera, você é a pessoa que fez o mergulho. Então, isso para mim era grandioso, ter o reconhecimento de que é possível viver de uma forma igual, respeitada as diferenças, acessar lugares e posições onde as pessoas muitas vezes julgam que é impossível, Impossível é diferente de improvável. E estar em Fernando de Noronha, isso ficou muito claro para mim. Estar em Fernando de Noronha, a palavra impossível me saiu do vocabulário, me saiu da mente. Eu pude fazer coisas, acessar morros, acessar paisagens descritas, quantos guias maravilhosos, sabe? Um deles, assim, eu lembro com muito amor, com muita gratidão, ele dizia assim: Cícera, eu queria poder emprestar meus olhos para você enxergar o que tem aqui na tua frente. E ele já descrevia para mim, sabe? Ele já era os meus olhos, porque meus olhos também estão nos meus ouvidos, está na minha pele, está no meu coração, está em todo o meu corpo. É diferente se perceber
nesse lugar de expansão de olhar. E Fernando de Noronha me trouxe isso, essa possibilidade de expandir o olhar por todo o meu corpo, chegando ao meu coração. Que alegria ouvir você, Cícera. Uma das pessoas que estava ao lado dela nessa aventura e também se emocionou foi a condutora da Atalaia, Vera Silva, que conversou com a gente sobre essa e outras experiências. O nome dela é Cícera e ela foi uma pessoa que ela marcou muito a minha vida, muito mesmo assim. Ela era deficiente visual e ela veio para Noronha, ela e uma amiga, mas a amiga não tinha tanta paciência para estar caminhando com ela. Então ela contratou os serviços da Atalaia e eu fui a guia que acompanhei ela durante o mergulho e no outro dia era o aniversário dela, né? Então, no dia do mergulho foi uma coisa assim muito emocionante, porque você poder descer no cilindro ali com a pessoa, você poder levar ela até o fundo do mar e a sensação que ela me descreveu é que ela estava voando. Então, assim, era muito emocionante você olhar no rosto dela e ver a sensação de felicidade dela, né? A cada momento que você colocava uma plantinha, uma pedrinha nos olhos dela, e mesmo aquele olhar meio ofuscado, mas você conseguia ver o brilho no olhar, né? No outro dia era aniversário dela e a gente foi pro Forte, para Fortaleza Nossa Senhora dos Remédios. E chegando lá, assim, a gente parou num ponto, ninguém falava nada, só ficava olhando pro mar e o sol descendo. E aí, a cada momento que o sol ia descendo, eu ia descrevendo para ela onde o sol estava. Se uma folha caía, eu falava, a folha tá caindo, Cícera. E ela foi ficando muito emocionada. E quando o sol tocou na água, eu falei assim para ela, Cícera, o sol tocou na água. E ela me abraçou e me agradeceu por eu ter emprestado os meus olhos para ela enxergar. Aquilo me tocou muito, 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 muito. Foi uma sensação incrível, assim. E até hoje eu tenho um contato dela e tenho fotos dela no meu telefone, porque foi uma pessoa que marcou minha vida. Muito obrigada, Verinha. E agora que você que nos escuta já sabe que o impossível é diferente do improvável, vamos a um resgate histórico da acessibilidade em Noronha com a consultora Mosana Cavalcante, que participou de passos importantes na ilha rumo à inclusão. A minha ligação com a ilha de Fernando de Noronha é bastante forte, porque eu já conheci a ilha e depois passei a usar cadeira de rodas e voltar lá na ilha foi muito emocionante para mim. Fui a convite da Eco Noronha para gente inaugurar o Parque do Pique dos Golfinhos. Em janeiro de 2013, nós lançamos o Praia Sem Barreiras na Praia do Sueste, e para isso a gente precisava deixar algumas coisas adequadas, como pousadas, bares, restaurantes, para que isso fosse possível do cadeirante chegar na praia com pousadas, com alguma coisa que a gente pudesse dar essa sensibilização lá. E aí várias pousadas se adequaram e a Atalaia não podia ficar de fora disso, sendo um receptivo, se preocupou bastante, chegou junto e sempre quis fazer o melhor pelas pessoas com deficiência. A Atalaia é uma empresa muito bacana, que eu considero assim que se preocupou no primeiro momento, junto Dona Edna e a Carol, elas nos procuraram para que a gente fizesse tudo o que fosse possível para fazer os colaboradores dela participar desses momentos e atender bem a pessoa com deficiência na ilha. E eu acho que é isso, sabe? Essa empatia de acessibilidade, mesmo que seja em alguns locais na ilha, mas juntando a boa vontade é que faz essa diferença. E se você ficou com dúvidas de como acessar esses serviços citados, a gente conclui o podcast com o Rafael Costa, que é analista do ICMBio e responsável por coordenar a visitação do Parque Nacional Marinho. Bom, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha tem estrutura de acessibilidade para cadeirantes, para idosos e para pessoas com mobilidade reduzida. Nem todos os atrativos são passíveis de receberem esse tipo de estrutura. Mas hoje no parque a gente tem um pouco mais de 1.500 metros de rampas de acesso, além disso decks totalmente acessíveis. Algumas rampas, por exemplo, da trilha Golfinho, ela segue a norma BNT, então um cadeirante consegue fazer a trilha sem o auxílio de ninguém. Já a trilha Sancho, pela declividade, ele consegue fazer essa trilha, mas precisa de algum auxílio. O Pique Sueste,
Você consegue acessar o pique, inclusive a rampa permite que você chegue até a praia com cadeira. Uma informação interessante é que no Pique Sueste temos também uma cadeira anfíbia. Então a pessoa consegue, além de chegar até a praia, o cadeirante além de chegar até a praia, você consegue acessar a água com essa cadeira anfíbia, o que amplia bastante a experiência do visitante com acessibilidade reduzida. Um outro serviço muito interessante que temos no parque é o uso de cadeira Juliette. Então a cadeira Juliette, a pessoa com mobilidade reduzida senta no centro da estrutura e uma pessoa de apoio vai na frente e outra atrás, e com isso você consegue fazer trilhas que não necessariamente tem rampa ou estruturas especiais, é uma trilha comum e a pessoa consegue fazer a trilha com auxílio de 2 pessoas, o que permite que o visitante vá para muitos outros lugares, além daqueles que eu já citei dentro do Parque Nacional. Para utilizar esses serviços, o visitante precisa vir até o centro de visitantes do parque com um dia de antecedência e agendar o serviço. Nossos monitores são treinados para dar esse auxílio e sempre que precisa aí o pessoal consegue dar essa força. É claro que isso já é muito bom, já coloca o parque numa boa condição de receber pessoas com necessidades especiais, mas a gente tem um grande desafio ainda, então tem todo um público com deficiência visual, deficiência auditiva, todo um leque, né, de pessoas com necessidades especiais, que o parque ainda tem esse desafio de se preparar para receber esse público. Então, ainda é uma longa jornada até que a gente realmente tenha um parque acessível. Temos consciência disso, sabemos do tamanho do desafio e esperamos chegar lá. E qualquer dúvida, o pessoal pode mandar um e-mail para visitação.noronha@icmbio.gov.br. Até mais! Depois das boas notícias e de tantos exemplos inspiradores, a gente só deseja que mais espaços de inclusão sejam criados, assim como fez a Atalaia aqui com o Fala Noronha, chamando a ilha para conversa e espalhando nas plataformas de áudio onde ela ainda não chegava. Afinal, ninguém é uma ilha. Na condução desse episódio, você ouviu a mim, Clarissa Paiva, e os depoimentos de Verinha Silva, Cícera Cordeiro, Mosana Cavalcante e Rafael Costa, todos envolvidos em transpor as barreiras e tornar Noronha um sonho realizado para pessoas com deficiência. A edição de som é de Paulo Pedrosa. A gente volta em 10 dias para falar sobre o inesquecível encontro com os golfinhos rotadores. Até lá!